Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma outra parte da disciplina que trata mais relacionado à mecanização agrícola e vamos falar um pouquinho sobre o que é uma análise operacional. Então, nós temos que na mecanização responder algumas perguntas importantes, que é o que fazer, como fazer, quando fazer e com o que fazer. O que fazer é quais são as atividades que eu tenho que executar para uma determinada operação, para uma determinada atividade agrícola. Como fazer essa atividade? Como executá-la? Quando fazer? As épocas? Qual época eu vou executar? Com o que fazer? Qual maquinário que eu vou utilizar? Essas são algumas perguntas que nós temos que responder no processo de mecanização agrícola. Então, o que é essa análise operacional? É um sistema, desenvolvido para nós fazermos um planejamento, um controle e coordenação das atividades, visando o máximo de rendimento com o mínimo de dispêndio, Ou seja, fazer um planejamento das operações agrícolas ao longo do ano. É claro que isso pode acontecer algum imprevisto, mas é um planejamento onde eu vou planejar todas as atividades que eu vou executar, com as datas de entradas e fim e calcular o seu rendimento operacional. Alguns aspectos técnicos são importantes a gente observar, como as máquinas, as dosagens, as velocidades de utilização, os tempos, quando começar, quando terminar cada atividade. Nós sabemos que alguns meses chovem mais, outros meses chovem menos. Então é importante calcular bem esses tempos consumidos, calcular os números de dias úmidos, quantos dias disponíveis eu vou ter, quanto tempo eu vou ter disponível, qual vai ser a jornada de trabalho em cada uma dessas épocas. E por fim, calcular o custo, quanto está me custando cada operação que eu estou executando. Quanto me custa a operação de colheita? Quanto me custa a operação de semeadura? Quanto me custa a operação de pulverização? É saber e fazer uma gerência, Hoje nós passamos das pequenas propriedades agrícolas para um sistema de gestão empresarial. Aí eu preciso ter um máximo de controle da minha propriedade. Para a gente estudar essas operações e representá-las da melhor maneira possível, nós podemos fazer por meio de diagramas de blocos, fluxogramas, gráfico de grande e a nomografia, que é mais utilizada para um processo de seleção de possíveis maquinários, respondendo à última pergunta, com o que fazer. Então, o diagrama de bloco, como vocês podem observar nessa figura, ele é um diagrama, quadrados, onde você tem um início e fim, dizendo o que vai fazer neste processo. Então, eu tenho o preparo da máquina, regulagem, aplicação, limpeza, controle de custo e o fim. Então, é uma forma simples de representar um processo de uma atividade. E aqui está bem genérico, que poderia ser colheita, colhedora, regulagem, colheita, limpeza, quanto custou e eu fecho o meu ciclo. Tá? O fluxograma ele emprega técnicas, para indicar a direção, o sentido do movimento das operações. Seria o deslocamento, como mostrar o deslocamento da máquina no campo. Ela está no barracão, o barracão ela vai para o abastecimento, do abastecimento ela vai para o pátio para regulagem, do pátio para o campo, do campo ela volta para o pátio, limpeza, barracão de novo. Então, mostra o caminho, Normalmente eu utilizo primeiro um diagrama de blocos para representar quais são as etapas dessa minha atividade, preparo o fluxograma de forma ordenada e, afim, eu elaboro um mapa da movimentação. Aqui um exemplo, mostrando a colheita de forragem, da onde está indo até onde vai. Tá? É um exemplo de fluxograma. O gráfico de Gantt é muito utilizado por nós. Ele representa nada mais que um planejamento, onde eu tenho as operações e as datas de entrada e saída e o cálculo, dos rendimentos operacionais. Ele pode ter essa parte de cálculos já embutidas no processo. Então eu levanto as operações e datas, eu vejo os aspectos quantitativos e eu elaboro um mapa cronológico. Então eu tenho aqui as operações, essa primeira coluna. Eu tenho as datas de entrada e saída dessas operações. Eu tenho os dias viáveis de trabalho. Então lembra que eu comentei, tem meses que chovem mais, meses que chovem menos, feriados, domingos. Então isso deve ser descontado
ao longo dos dias, né, quantidade de dias trabalhados. E aqui um exemplo fictício, se eu estivesse trabalhando numa área de 300 hectares. E aqui ele calculou a capacidade de campo. O que é a capacidade de campo? É a área dividida pelo tempo. Eu tenho 300 hectares, 80 dias. Então eu terei que ter um rendimento mínimo, meu maquinário, de 3,75 hectares por dia. Essa aqui é a famosa capacidade de campo, tá? Bem genérica, de maneira simples, que é a divisão entre a área total e o tempo disponível, que nesse caso são os dias aqui. E eu represento essa tabela na forma de um gráfico, tá? Então, eu vejo aqui as minhas operações e vejo aqui representado, ó, mês a mês, como fosse um calendário, a entrada e saída de cada operação. Eu consigo com isso ver o número de operações que eu estou executando ao mesmo tempo. Chega em alguns momentos críticos aqui que eu tenho 7 operações simultâneas acontecendo na minha propriedade, tá? E isso vai despender maior quantidade, tá? O máximo que nós chegamos aqui, ó, foram 5 operações aqui, ó, fevereiro, segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março. Eu tenho um ritmo operacional aqui máximo, ó, com 5 operações ao mesmo tempo. E o ritmo médio diário de trabalho aqui em cada uma dessas atividades, tá? Está representado aqui no final, que era a área 300 hectares, dividido pelo número de dias disponíveis de uma maneira bem simples. Sempre lembrar dos domingos e feriados, lembrar dos dias chuvosos, né? Ver a situação de cada região e adicionar isso, né, uma quebra, né, que seria em torno de 10% do tempo disponível. Então, esse é um gráfico gigante que é muito importante nós fazermos esse planejamento, e ele também serve lá na frente depois um processo de seleção que nós vamos ver mais adiante. E por fim, o nomograma, que é trata-se de obtenção de um valor de uma variável quando as demais interferem na função. Então, nada mais é do que uma fórmula aqui que representa, por exemplo, a rotação e o nível de potência sonora. Está exemplificado aqui, é uma relação representada num num sistema cartesiano, onde é possível, em função da rotação do motor, estimar a segunda. E o que nós tínhamos muito utilizados antigamente eram os pontos alinhados, ou ábacos em N, aonde eu considero diversas variáveis, por exemplo, largura, profundidade, resistência do solo, velocidade de operação e, por fim, achar a potência do trator. Então, ligando estes ábacos, essas linhas, eu conseguiria achar a potência do meu trator sem nenhum cálculo, tá? Então, esses são chamados ábacos em N. Hoje isso caiu muito em desuso. Hoje nós temos já softwares que fazem todo esse planejamento e cálculo, né, de potência necessária para cada operação em função, né, destes parâmetros, justamente largura, profundidade, resistência do solo e velocidade de operação, porque todos esses influenciam diretamente na potência necessária para a operação. É isso, a gente encerra por aqui essa aula. Tchau e até a próxima.